temos a expectativa de uma decisão parcial ainda no curto prazo. Eu passo a palavra agora para o Rogério Takayanagi, nosso diretor de Estratégia e Transformação, que vai falar sobre a evolução operacional e de receitas da Oi nos próximos slides. Obrigado, Matheus. Passando já para o slide 8, comentarei um pouquinho sobre a evolução das receitas. As operações core já respondem por 72% da nossa receita total. Isso ressalta a importância contínua de fibra e dos serviços TIC no B2B, na condução da nossa estratégia de crescimento e redução da dependência dos serviços legados, que agora representam apenas uma fração das nossas receitas. Se a gente olhar a receita líquida consolidada, ela caiu 12,9% comparado com o primeiro trimestre do ano passado, 2023. Esse resultado, como o Matheus já falou, foi impactado novamente pela dinâmica de serviços non-core, né, que vem em redução, que tem essa tendência de redução, inclusive acelerada, especialmente nos serviços baseados na tecnologia legada de cobre. Além disso, as receitas core também apresentam uma queda de 6,8% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Essa retração pode ser atribuída a dois fatores principais. No Oi Soluções, do B2B, a queda está associada à evolução de serviços tradicionais de telecom, combinada a uma abordagem comercial bem mais seletiva e baseada em rentabilidade nos processos competitivos que temos participado nas renovações dos contratos do B2B. No lado da fibra, esse crescimento apresentou uma estabilização devido ao maior foco na qualidade da base entrante e de clientes com reposicionamento de canais de vendas. A partir de março, já vemos uma retomada no crescimento da Oi Fibra. Passando para o slide 9, fazendo um zoom aqui no negócio da fibra. Temos um resultado com algumas evoluções importantes sobre a Oi Fibra já no primeiro trimestre de 2024. Aqui destacamos a manutenção da performance da receita, que ficou praticamente em linha quando comparado um ano contra o outro, suportado por uma robusta base de clientes de mais de 4 milhões de casas conectadas. Como já mencionado anteriormente, ao longo de 2023, o cenário macro, ainda desafiador, levou a uma redução do crescimento da indústria como um todo e uma intensificação da competição. Ao longo do ano passado, reduzimos a intensidade comercial, revimos alguns processos, lançamos um novo portfólio no final do ano e focamos na gestão da base de clientes, alinhado com essa dinâmica de mercado. O impacto desse movimento foi no ARPU, que apresentou uma redução de 1,7% em relação ao mesmo período do ano passado, mas preparamos a máquina comercial para uma entrada mais forte no início do ano. Nesse contexto, o foco da companhia em qualidade, reposicionamento de canais e fortalecimento da marca foram o principal suporte para garantir a estabilização da receita e a retomada do crescimento do Oi Fibra no primeiro trimestre. Do lado direito do slide, mostramos alguns dados importantes que evidenciam esse movimento. Nesse período, o total de casas conectadas voltou a apresentar um crescimento de adições líquidas, somando 16 mil novos clientes à base, após 2 trimestres consecutivos de redução. Essa evolução foi impulsionada principalmente por vendas de canais digitais no trimestre, que tiveram um crescimento anual de 25%. Se a gente olhar o último mês, o mês de março, isso já representa 35% das nossas vendas. Vale destacar que no trimestre, a Oi foi patrocinadora oficial do Cine BBB, com o mote Oi Fibra, a internet oficial do Big Brother. Essa ação foi desenvolvida para potencializar o alcance do Oi Fibra, alinhando os objetivos da marca, melhorando a credibilidade e a confiança no nosso produto. Em função do foco em qualidade, o churn também apresentou a melhora em março de 2024. Enfatizamos esse nosso contínuo compromisso de fornecer serviços de qualidade superior aos nossos clientes. E a Oi se destacou novamente como uma das principais empresas de fibra no país, liderando em 296 cidades em que oferece a banda larga mais rápida e 14 estados, segundo os dados da própria Anatel. Em pesquisa de satisfação e qualidade percebida em 23, realizada pela Anatel, a Oi obteve elevados índices de satisfação, sendo a operadora de banda larga mais bem avaliada entre as operadoras nacionais. Por fim, como já mencionado na divulgação de resultados do quarto trimestre, nosso crescimento seguirá tendo foco nas áreas de cobertura existente, empregando uma estratégia multifacetada que engloba os canais locais e digitais, principalmente os digitais, com um crescimento importante na sua participação na aquisição. Além disso, estamos abordando as nossas abordagens com dinâmicas regionais, adaptando preço, canais, estratégias de marketing para os requisitos e preferências locais específicas. Passando para o slide 10, falar um pouquinho de Oi Soluções, destacamos o desempenho do nosso negócio do B2B. As receitas do Oi Soluções foram impactadas nesse trimestre pela evolução dos serviços tradicionais, que apresentaram queda acentuada devido principalmente à maturidade desse serviço. Além da adoção de uma abordagem comercial seletiva,
no momento das negociações e renovações de contrato, focando sempre em serviços de maior margem para a companhia. O total de receitas de Oi Soluções teve queda de cerca de 18% ano contra ano. A linha de telecom teve uma redução de 19%, enquanto a linha de outros, que concentra serviços baseados em tecnologia de cobre, teve uma retração de 33%. As receitas TIC correspondem a cerca de 30% já do Oi Soluções no primeiro trimestre, e um aumento de 3 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre do ano passado. Como você pode ver do lado direito do slide, algumas verticais de TIC tiveram forte crescimento. A receita de SaaS, por exemplo, aumentou um impressionante 69%, enquanto a receita de cloud teve um crescimento sólido de 42% ano contra ano. Continuaremos focados em capturar a oportunidade de crescimento em verticais como essas, que têm maior potencial. Passo agora a palavra para Cristiane Barreto, nosso CFO, para apresentar os slides sobre a estrutura de custos e desempenho financeiro. Obrigada, Rogério. Passando para o slide 11, gostaria de ressaltar que neste trimestre a implementação de iniciativas de eficiência resultaram em reduções em todas as rúbricas de custos que são gerenciáveis. Como vocês podem ver no lado esquerdo do slide, as despesas operacionais de rotina totalizaram cerca de 2,4 bilhões de reais, ficando em linha com o trimestre anterior e apresentando um crescimento de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior, principalmente em função dos gastos variáveis de aluguel. Quando excluímos os custos de aluguel e seguros, que refletem a dinâmica do atual modelo operacional da fibra, com redução do respectivo CAPEX, baseado no aluguel da infraestrutura da FTTH da Vital, os custos e despesas de rotina apresentaram uma redução de 10,5% ano contra ano. Ao lado direito, observamos que as despesas com pessoal tiveram uma queda importante de 12,8% para 436 milhões. Essa redução é atribuída principalmente aos nossos esforços contínuos na otimização de estrutura, levando a uma redução de 4,3 mil colaboradores, ou 19,4% em relação ao ano anterior. Já os serviços de terceiros apresentaram uma redução relevante de 15,6% no ano contra ano, mostrando economia significativa de 25% na aquisição de conteúdo, decorrente da redução de base e renegociação de contratos, de 28% em custo de energia, além de reduções importantes em outras linhas, como despesas gerais e administrativas, resultantes de um grande esforço contínuo de renegociação de contratos e captura de benefícios adicionais, visando a adequação ao novo perímetro da empresa. Por fim, outra linha que atingimos um grande resultado neste primeiro trimestre foi no grupo de manutenção de rede, com importante redução de 66% frente ao ano anterior. Esse resultado foi consequência da captura de eficiências decorrente de novas iniciativas para a gestão da operação legada, dentro do permitido pela regulamentação. Passando para o slide 12, vou detalhar um pouco mais sobre a oportunidade que temos com relação ao plano de redução de custos do legado. Este programa de redução foi iniciado há aproximadamente 2 anos, mas a partir deste ano, com a aproximação da migração do regime de concessão para autorização, intensificamos todos os esforços através da aceleração das capturas. Essas eficiências serão capturadas na medida que migramos clientes de tecnologias legadas para outras tecnologias e desligamos infraestrutura legada sem uso, sempre de acordo com a regulamentação vigente. A implementação será feita em sprints, priorizando ações com maior potencial de redução de custos. As principais linhas impactadas são as rúbricas de infraestrutura de telecom, manutenção de rede, energia elétrica, relacionamento com o cliente e G&A. Essas rúbricas somadas representam um OPEX anualizado de aproximadamente 3 bilhões de reais, sendo que mais de 2/3 desse custo está composto por despesas do legal. Para cada uma dessas linhas de custos, teríamos ações específicas com grande oportunidade de redução de custos através de migração de regime, melhorando o perfil de consumo de caixa e margem EBITDA da Oi. Avançando para o slide 13, o EBITDA de rotina seguiu sendo penalizado pelo prejuízo dos serviços legados, especialmente aqueles ligados à tecnologia de cobre, que conta com a manutenção de gastos relacionados aos cumprimentos da concessão. Além disso, teremos grandes oportunidades da melhoria através de iniciativas adicionais de redução de custos, principalmente relacionados ao potencial de economia do legado, na medida em que migramos ao regime de autorização, conforme comentado no slide anterior. No lado direito desse slide, vemos que o CAPEX do primeiro trimestre totalizou 139 milhões de reais, representando 6,4% sobre a receita, o menor já registrado pela companhia. As expressivas reduções anuais de 36,4% e sequencial de 25% foram alavancadas pela captura gradual de eficiências, tanto nos serviços legados quanto nas operações core,
através de alocação eficiente de recursos com foco em rentabilidade. Este nível de CAPEX representa um novo patamar da companhia, alinhado à transição da Oi para um modelo de negócio de baixa necessidade de CAPEX. Reflete uma alocação disciplinada e estratégia de CAPEX, visando promover o crescimento sustentável, ainda com oportunidade de eficiência futura. Passando para o slide 14, focamos na nossa posição de caixa do primeiro trimestre de 2024, que fechou em 2,1 bilhão de reais. Ao final do período, praticamente estável em relação ao trimestre anterior, beneficiado pela entrada da terceira tranche do DIP, apesar do consumo operacional já esperado para o período. Além disso, houve geração de capital de giro, em função de maiores prazos de pagamentos de fornecedores no contexto das negociações do plano de RJ. Passando para o slide 15, vemos que o endividamento bruto da Oi atingiu 27,4 bilhões no primeiro trimestre de 2024, impactado pelos efeitos de juros e variação cambial durante o trimestre, além da captação em janeiro de 125 milhões de dólares. O perfil de endividamento da companhia será completamente alterado com a homologação do plano aprovado na Assembleia Geral de Credores em 19 de abril. Do lado direito do slide, listamos as novas características da dívida, atingindo os objetivos de alongamento de vencimentos, redução de juros, inovação de dívidas e obtenção de novo financiamento para prover liquidez à Oi. Teremos uma grande redução da dívida a valor justo, contribuindo para a recuperação financeira da Oi, através da capitalização de crédito da opção 1 e da repactuação dos termos e condições com alongamento de prazo e menor juros para a opção 2, adequando a estrutura de capital da companhia. Agora, passo a Matheus de novo, para que ele prossiga com as considerações finais. Obrigado, Cris. Em conclusão, apenas reforçar que nós avançamos de maneira substancial em frentes críticas nesse processo de transformação da companhia e com alguns passos importantes previstos ainda ao longo desse ano. Então, reforçando aqui que na operação nós retomamos o crescimento de casas conectadas em fibra a partir de março, tanto com melhorias em adições brutas quanto com uma redução do churn. É importante também lembrar que nós estamos equilibrando esse crescimento com um maior controle de qualidade dos canais. Um exemplo disso, por exemplo, nós tivemos um crescimento nos canais digitais em 25% no TRI. Isso deve gerar, no médio prazo, resultados mais sustentáveis. Nós vamos continuar focando no crescimento rentável da operação de fibra e na Oi Soluções também buscando acelerar vendas de soluções TIC, ou seja, um crescimento amparado nas migrações de serviços tradicionais de telecom para serviços TIC, né? Ampliando também a cobertura e a oferta de serviços através do nosso hub de parceiros. E, obviamente, também mitigando a queda na retirada parcial dos serviços baseados no cobre. Em termos de eficiência, a gente espera, durante o ano, capturar economias significativas com o legado. Nós temos um esforço aqui acelerado de redução de custos, especialmente após a homologação do nosso acordo com a Anatel. E nessa frente regulatória, após a aprovação do termo de autocomposição, que já aconteceu no Conselho Diretor da Anatel, a gente espera, como próximo passo, essa ratificação junto ao plenário do TCU, o que vai nos permitir também a retomada do procedimento arbitral, além da migração para o modelo de autorização, como já foi dito. Com relação à reestruturação, nós temos como próximos passos esperados, no curto prazo, o recebimento da quarta tranche do DIP e também a homologação do PRJ, talvez ainda no mês de maio. E passamos, então, a dirigir todos os esforços, a partir daí, para a implementação do PRJ, tendo o aumento de capital para capitalização de créditos e a venda da UPI Client Co como principais objetivos para os próximos meses. Muito obrigado a todos e agora a gente pode abrir para perguntas. Agora iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para entrar na fila para fazer perguntas, por favor, clique no ícone de Perguntas e Respostas, Q&A, na parte inferior de sua tela e escreva o seu nome e empresa para entrar na fila. Após seu nome ser anunciado, um pedido para ativar seu microfone aparecerá na tela e você deverá ativá-lo para fazer suas perguntas. Se preferir, também pode escrever a sua pergunta no ícone de Q&A. Lembramos que para entrar na fila para fazer perguntas, os senhores devem clicar no ícone de Perguntas e Respostas, o ícone de Q&A na parte inferior da tela, e escrever o seu nome e empresa para entrar na fila. Após seu nome ser anunciado, um pedido para ativar o seu microfone
aparecerá na tela. Você deverá ativá-lo para fazer suas perguntas. Se preferir, também pode escrever sua pergunta. Gostaria de passar a palavra para o Sr. Luiz Plaster, diretor de Relações com Investidores, para as perguntas da plateia. Sr. Luiz, pode prosseguir. Muito obrigado. Nós recebemos algumas perguntas aqui. A primeira pergunta vem do Leonardo Olmos, do UBS, e ele pergunta se a companhia pode discutir a dinâmica de adições líquidas. Ele viu que teve uma importante retomada no primeiro trimestre de 2024, e ao que se deve essa retomada nas adições líquidas de fibra, que regiões que a gente acredita que tem mais potencial de crescimento agora em 2024, e se a gente pode discorrer um pouquinho sobre a estratégia de pricing da Oi no negócio de fibra para esse ano. Obrigado, Leonardo, pela pergunta. São várias perguntas, na verdade. Falando um pouquinho de regiões, a Oi tem uma presença muito forte, como a gente falou, em 296 cidades onde estamos presentes, temos uma liderança na maior parte delas. A ideia é continuar com essa estratégia. Como a gente falou durante a call, não temos um planejamento de expansão de novas localidades, mas continuar penetrando nos HPs, nas casas passadas, que a gente já tem a disponibilidade. São mais de 20 milhões de casas passadas para atuação. Tá? Do ponto de vista de resultado, o resultado que a gente tem hoje é positivo no primeiro trimestre, como a gente falou durante a call, filho não só de um aumento, uma aceleração de vendas, o portfólio, o patrocínio do Cine BBB ajudou bastante também, mas do ponto de vista de processos, a qualidade de vendas, a redução do churn tem ajudado também bastante nessa melhoria. Tá? Olhando para frente, a expectativa é que ela continue da mesma forma, a estratégia continua consistente, mas obviamente ela vai evoluindo. Então o foco é garantir um equilíbrio entre o crescimento e a contínua melhoria na qualidade dos canais de vendas, para ter uma aquisição de maior qualidade. No longo prazo, isso ajuda bastante na sustentabilidade. Do ponto de vista de precificação, a ideia também é manter um nível de racionalidade, buscando rentabilidade, um portfólio competitivo, compatível com a dinâmica de mercado, mas sempre observando as dinâmicas regionais. Então, a gente vai adequando de acordo com a necessidade. Bem, muito obrigado, Taka. Tem uma segunda pergunta aqui que trata do nosso negócio B2B, da Oi Soluções, né? E o Leonardo comenta aqui que a Oi Soluções deveria ser, então, a principal operação restante da companhia depois que a Client Co seja vendida, mas que a gente viu uma queda anual na receita, mesmo na parte de ICT, né, de TIC, de serviços TIC. Então, ele pergunta qual a perspectiva e estratégia para esse negócio para os próximos anos. Com relação ao Oi Soluções, a estratégia a gente já definiu há alguns anos, é uma estratégia de transformação muito importante de um provedor de conectividade para um provedor um provimento de soluções. Essa queda passa pela redução, principalmente nessa conectividade, ou seja, os serviços de telecom, em particular, aqueles ligados ao legado do cobre, né? Esse movimento de contração vai continuar. Olhando para frente, a estratégia é transformar, né? Substituir essa receita que vem de conectividade por uma receita de serviços TIC. A perspectiva é continuar com a nossa a lógica de hub, agregador de soluções, ampliando esse portfólio. Então, à medida que a gente aumenta o portfólio de novos serviços, em particular esses em torno de TIC, a gente vai substituindo a receita de conectividade para novas receitas mais sustentáveis, que demandem um menor nível de investimento para geração de receita e, portanto, uma melhor rentabilidade. Muito obrigado, tá? E uma terceira pergunta aqui também do Leonardo Gomes, ele pergunta sobre a dívida. Ele comenta que a dívida nesse TRI aumentou, né? Mas se a gente pode discutir, então, os efeitos esperados da renegociação, da implementação do plano de RJ para a dívida, a expectativa de dívida futura. Obrigado, Leonardo, pela pergunta. Bom crescimento aí de 2 bi da dívida no período tem a ver com o acrue de juros, a variação cambial do período e o DIP, que a gente captou em janeiro, de 600 milhões de reais, 125 milhões de dólares.
Então, já era esperada essa movimentação, já que a gente não está pagando, obviamente, os juros da dívida até a negociação ser concluída e efetivada. A gente espera ter uma redução aí de aproximadamente 70% no valor da dívida e conseguir, com essa volumetria e a geração operacional de caixa, equilibrar o futuro da Oi, tá? Então, essa é a resposta aí para esse tema. Obrigada. Muito obrigado, Cris. Aí nós recebemos aqui na plataforma do João Martim Barros e também do Guilherme Antônio da Lua a mesma pergunta. Eles perguntam se a Oi planeja monetizar toda a sua participação na Vital, alienando todas as ações que a companhia possui nela, ou alguma perspectiva de manter alguma posição acionária na Vital. Obrigado pela pergunta, João. No estudo de viabilidade que foi elaborado pela EY e que é anexo ao PRJ, há a previsão de ingresso de caixa a partir da monetização integral da nossa participação na Vital. Obviamente, a companhia vai avaliar a melhor estratégia para maximizar os retornos da venda das respectivas participações, seja ela integral ou parcial. Muito obrigado, Matheus. Estou olhando aqui na plataforma para ver se a gente tem mais perguntas. Temos aqui uma pergunta que vem do Juan de Oliveira Vasconcelos. Ele pergunta se já existem negociações em andamento para venda dos bens reversíveis e com relação às participações da Oi em outros negócios, se tem alguma venda planejada, a gente pode discorrer sobre isso, por favor. Não, obrigado pela pergunta, Juan. Em relação aos bens reversíveis, não há. Enquanto nós não tivermos homologado e ratificado o termo de autocomposição, nós não estamos estudando ainda nenhuma venda de bens reversíveis. E com relação aos demais, nós estamos estudando, mas as alienações relevantes são aquelas previstas no plano. Perfeito, Matheus. Muito obrigado. A gente tem uma pergunta aqui que trata de um tema que não é da divulgação de resultados, mas sim é um tema que será tratado em assembleia pela companhia, mas que ele pergunta qual a justificativa para a verba global de remuneração que está sendo colocada para 2024, que vai ser analisada e votada em assembleia amanhã. De quem é a pergunta? A pergunta é do Urias Silva dos Anjos. Bom, obrigado pela pergunta, Urias. Nos dá a oportunidade de falar sobre esse tema, que é controverso, mas, primeiro, ele é matéria de Assembleia de Acionistas. A Assembleia de Acionistas é soberana sobre isso, sobre o tema da verba global de remuneração. E é importante sempre lembrar o seguinte: a verba global de remuneração ela é composta por remuneração fixa, remuneração variável da diretoria e, no caso aqui, também verbas rescisórias, que não compõem a remuneração da diretoria. Historicamente, nos últimos anos, né, a Oi tem apresentado sempre, como de praxe, na proposta da administração, a verba global, sempre no limite do pagamento de bônus, considerando bônus ancorados em metas, no target do atingimento dessas metas, e nos últimos anos a companhia não tem executado o pagamento no valor autorizado. Então, desde 2021, 2022, 2023, o que foi executado foi substancialmente menor do que foi aprovado em assembleia. Mas, obrigatoriamente, nós temos a responsabilidade de apresentar o limite máximo como valor, como verba global, a ser apreciada pela Assembleia de Acionistas. Então, aquele valor que é apresentado não significa que será executado, nos últimos 3 anos não foi executado, e obviamente que ele compõe remuneração fixa, remuneração variável para alinhar os executivos que estão à frente da execução dos pilares desse plano de recuperação da companhia. Mas, de novo, matéria de Assembleia e os acionistas são soberanos para decidir sobre esse tema. Não é matéria aqui de resultados do primeiro tri. Perfeito, Matheus. Muito obrigado. Vou dar mais uma olhadinha aqui na plataforma para ver se temos mais perguntas. Veio mais uma pergunta aqui do Oswaldo Escolador Filho, e ele pergunta: quando chegarmos ao modelo de autorização, que vai decorrer da migração e após toda a governança necessária para aprovação, ele pergunta qual é o plano sobre o atendimento pulverizado de cobre pelo Brasil todo, já no modelo de autorização. Carlos Oswaldo,
o plano ainda não foi aprovado. No momento da aprovação de migração para autorização, como parte do compromisso da Oi, a garantia da continuidade de serviços naquelas localidades em que não há uma alternativa de provimento de serviço, ou seja, para garantir que não haja esse desabastecimento. A companhia tem uma estratégia do ponto de vista tecnológico de garantir essa continuidade, obviamente, buscando a máxima eficiência em termos de investimento, mas a gente vai continuar provendo uma quantidade bastante ampla de localidades, sempre com essa lógica de áreas em que não haja uma alternativa. Perfeito. Muito obrigado, Taka. Eu vou só precisar de um tempinho aqui para olhar na plataforma e já retorno aqui se há mais perguntas. Uma pergunta que vem do Urias Silva dos Anjos, ele pergunta, com a proposta de grupamento de 10-1, existe a intenção de capitalizar recursos para quitar a dívida no futuro com novas ações? Obrigada pela pergunta, Urias. Como eu disse, haverá capitalização de parte dos créditos que optaram pela opção 1. Essa capitalização está sujeita a aprovações regulatórias e, portanto, ocorrerá após o grupamento ser deliberado na Assembleia, que ocorrerá amanhã, dia 10. Muito obrigado, Cris. Vou aqui voltar para a plataforma um minutinho para ver se há mais perguntas e já retorno aqui. Eu olhei aqui as perguntas, já não temos mais perguntas, acho que endereçamos todas as perguntas para esse call. Então, eu retorno aqui a palavra ao Matheus para que ele faça uma eventual consideração final. Mais uma vez, agradecer a todos que nos acompanharam aqui nessa call de resultados e até a próxima, com os resultados e com os passos previstos, os próximos passos previstos do plano que devem acontecer nos próximos meses de maio e junho. Muito obrigado. Obrigado. A conferência de resultados do primeiro trimestre de 2024 da Oi está encerrada.